Olá, amigos da TVL, está começando o programa Nossa Gente. Hoje nós estamos na Vila Itopava. Eu vou conversar com o Alberto Plínio Balgarte, o Beto Balgarte, que foi um dos primeiros atletas a vestir a camisa de Blumenau nos Jogos Abertos de Santa Catarina. Beto, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Que é isso? A gente fica contente que ainda é lembrado e, melhor ainda, procurado aqui na Vila Itopava. Bom, faz um tempo que o senhor vestiu a camisa de Blumenau no JASC, mas é um momento para relembrar, eu diria façanhas, porque naquela época era um pouco mais difícil do que hoje competir, né? Era bem mais difícil. O voleibol, inclusive, foi o esporte que eu pratiquei. Hoje em dia, são artistas jogando voleibol. E nós, naquele tempo, não. O voleibol, naquele tempo, começou com 3 levantadores, 3 cortadores. Depois passou a ser 4-2. 4 cortadores e 2. E hoje em dia, os 6 cortam e fazem misérias. Pois é, e também para acabar um jogo demorava um pouco mais, né? Demorava sim, hoje. Mas a gente ia levando como podia, né? Pois é, e como é que era o trabalho de treinamento, de preparação? Porque vocês iam para as disputas, mas ao mesmo tempo tinha que trabalhar, né? O treinamento era à noite. Eu me lembro muito bem que eram terças-feiras à noite e quintas-feiras à noite. Lá no Olímpico, naquelas quadras ao ar livre, sereno, vento, chuva. Quando saiu o primeiro ginásio em Blumenau, que foi o da FAMOSC, o pavilhão A, foi o primeiro ginásio em Blumenau. E aí que o voleibol começou a deslanchar. Quando o senhor fala da FAMOSC, fala da ProEB, hoje, para atualizar, é o Parque Vila Germânica. Exatamente. Também faz um tempinho, né? Faz muito tempo, faz muito tempo. E como é que era o piso da quadra? Cimento. Cimento igual aquele do áspero, futsal? Exatamente. Cimento áspero que qualquer toque da pele ali já Quando ia levantava. buscar uma bola lá no fundo de quadra, o joelho era o para-choque, né? Exatamente. Ralou muito o joelho, não? Muito. Que é isso. Em Aí futebol o cotovelo, salão, mais ainda, no cotovelo também. Bom, o senhor, além do vôlei, praticou outras modalidades, né? Pratiquei basquete, bem inclusive, e futebol de salão, que foi talvez o meu esporte mais forte. Pois é, o basquete na época chamava bola ao cesto. Bola ao cesto, isso. Bola de couro, com os gomos, não é essa bola laranja de hoje em dia, emborrachada. Agora tem uma coisa, né, Beto? Naquela época tinha essa possibilidade de praticar mais de uma modalidade e mais do que isso, competir por mais de uma modalidade. Ah, né? sim. Eu me lembro que nos jogos em Blumenau, que foram os terceiros jogos, eu pratiquei futebol de salão, basquete e voleibol. Tanto é que teve uma partida que eu tive que sair da quadra de basquete, que foi no Ipiranga, e aí já tinha um táxi me esperando para me levar para a quadra do Banco do Brasil, porque estava jogando Tubarão e Blumenau no futebol de salão. E qual era a sua posição no futsal? Era na frente, fazendo gols. Olha só, modernizou até nisso, até na denominação na época era futebol de salão, agora é futsal, ficou mais bonito. Exatamente, né? que eu não me acostumo com futsal. E pois aí mudaram também as regras, né? Ficou mais vistoso o futebol de salão. Ficou. Porque aquela bola era pesadinha. Né? Era muito pesada. Hoje em dia é gostoso, aquela bola é gostosa de você bater, chutar. Naquele tempo não. Como é que era? Era difícil para dominar a bola, para fazer... Tudo era difícil, inclusive para o drible. Era uma bola seca, parecia que tinha palha dentro. Não dava aquele gostoso de elasticidade na bola, o pulo, o kick da bola, não dava. São as evoluções. Né? Exato, claro, modernismo, evoluções. Agora, claro, para a época de vocês era o que tinha e vencia o melhor, né? Sim, claro, lógico. Eu me lembro que no começo do futebol de salão, quando existiam apenas 2 times, não em Blumenau, era o Jacaré de Itajaí, onde era subvencionado pelo Macita, que foi um grande centroavante do Marcílio Dias, jogou inclusive no Palmeiras. Ele então fundou o futebol de salão de lá. Então a rivalidade era o Jacaré versus América em Blumenau. Beto, o senhor me permite que eu chame assim? Meu Deus do céu, eu não...
Alberto, se alguém me chamar na rua de Alberto, eu não sei. Pois é, qual é a lembrança que o senhor tem dos Jogos Abertos da primeira edição lá em Brusque? Em 1960. Foi o último jogo com Florianópolis que nós estávamos com a partida na mão e entregamos de bandeja pelo nervosismo, porque era o time da capital, nós éramos considerados o interior. E ali foi, não sei, bateu o desespero e perdemos no terceiro set, que naquele tempo era 1 set, 2 sets, e se houvesse o terceiro. E perdemos e entregamos o jogo. O senhor sabe que esse ano acontece em Blumenau os Jogos Abertos. Mas a primeira edição em Blumenau foi em 63? 63. E como é que foi os Jogos Abertos em casa, aqui em Blumenau? Foi tranquilo, foi fácil. A reação... No voleibol foi fácil e no basquete, Florianópolis ganhou também nas últimas partidas por, não digo sorte, mas aquele negócio, capital. Mas eu digo a presença de público, o fato de ser em Blumenau, como é que foi muito bonito. Ganhou, naquelas 3 edições, os melhores jogos foi Blumenau, não tem dúvida. Quanto a público, emoção, torcida, foi... O Beto, quantas edições o senhor vestiu a camisa de Blumenau? 13 vezes. 13? 13 vezes. Colecionou medalhas? Colecionei, para não ter as 13, a enchente de 83 me levou algumas. E o senhor ganhou medalhas nas 3 modalidades? Tenho tudo aqui, que eu vou lhe mostrar se quiser. Sim. Sempre de primeiro ou segundo, nada de terceiro. Campeão e vice? Sim, ou vice. Pois é, então, no futsal, no basquete e no voleibol. Exatamente. Tinha uma outra modalidade que o senhor tinha mais afinidade, digamos assim? Não, o voleibol sempre fez parte da minha vida e é onde eu ganhei sempre mais medalhas. No futebol de salão, não. Porque nós sempre jogávamos, vamos supor, contra o Tubarão. O time inteiro do Tubarão era o time de Ercílio Luz. E vinha. O time de Brusque era um time muito bom, vinha Paysandu e Brusque, mesclado. Nós éramos livres, éramos, como se diz, não profissionais, éramos... me falta a palavra agora. A gente chama esporte amador. Livres atiradores. E hoje em dia não é mais nada. Amadorismo. Pois é, mas hoje em dia é tudo já profissionalizado. Sim, né? A gente vê o voleibol aí que... Né? Hoje em dia não tem mais. Vê que Blumenau praticou aí o voleibol há uns anos atrás, da primeira liga no Brasil, era tudo profissional, né? Pois é, e o senhor ficou restrito às disputas aqui de Blumenau, Jogos Abertos, competições estaduais, ou foi além? Não. Nós aqui de Blumenau, nós competíamos pelo estado, nós fomos a 2 brasileiros, inclusive eu tenho medalhas de Brasília, que nós ficamos disputando lá, era para ser em 8 dias o Campeonato Brasileiro e acabamos ficando, acho que 18 ou 19 dias. Foi em 64, na Revolução. E ali, então, quando nós estávamos em Brasília, todas as estradas foram fechadas e houve aquele negócio de prender o Jango, aquele negócio todo, e ficamos, então, presos no Hotel Nacional de Brasília durante 18 dias. Para nós foi uma beleza, né? Que 18 dias no melhor hotel de Brasília, com piscina, refeição, tudo pago, realmente foi uma beleza. O senhor lembra do Jango, o João Goulart, que foi deposto do cargo do presidente, né, em 64? Isso aí, foi em 64. E lá nós ficamos à mercê do governo de Brasília, sem poder sair. Por falar nisso, Beto, o senhor tem boas lembranças, eu digo do ponto de vista histórico, da era do chumbo, da ditadura militar? Não, eu ali não ligava para isso. O meu negócio era esporte. O senhor não chegou a servir? Não, cheguei a servir. Foi para o Foi em 55. Isso, 55 eu servi. Agora, e a lembrança que o senhor tem dos colegas, atletas, treinadores daquela época? Como é que era o ambiente da delegação de Blumenau em jogos, por exemplo, fora de Blumenau? Muito bom, dá muita saudade desse tempo, desse pessoal todo com quem eu convivi praticamente toda semana, durante muitos anos. O Valmor, o Romeu, o Pelego, que já foi, pessoal falecido. Olha,
falar nesse particular embarga a voz. Tinha alguém que era o diferencial, o cara de Blumenau como atleta na época? Tinha o Romeu no voleibol, tinha o Raino Max no basquete. Esse pessoal deixa uma lembrança muito grande. E dos treinadores? Que o senhor estava em 3 modalidades. Tinha isso também, do sujeito treinar uma equipe em determinada modalidade e treinar outra também? Não, eu não peguei o mesmo treinador para 2 modalidades, não. Eu sinto saudade de um treinador que fez a revolução do voleibol em Blumenau, quando a Comissão Municipal de Esportes de Blumenau, tempo do seu Sebastião Cruz, mandou buscar um técnico do Rio de Janeiro. Me lembro do nome, que é Sérgio. E o apelido era Pitota. Esse revolucionou o voleibol em Blumenau. Daí o grande time que foi Blumenau, que foi representar em Brasília junto com alguns jogadores de Brusque. Nós fomos a disputar o brasileiro em Brasília e Blumenau naquele ano foi a melhor colocação até hoje, que foi o 6º lugar. Agora, Beto, era uma prática esportiva por amor à cidade e porque gostavam do esporte? Ou tinha alguma remuneração? Como é que era feito o esporte naquela época? Não havia remuneração nenhuma. Era aquela turminha, eram os amigos que a gente tinha que faziam a gente ter vontade de continuar e ficar no mesmo clube, sempre. Então, eu pratiquei o voleibol em nos 3 times de Blumenau, que era o Vasto Verde, Ipiranga e o Olímpico. Mas por quê? Porque toda a turma ou saía tudo ou ficava como está. Pois aí o futsal, tinha uma equipe só, tinha mais de uma equipe? Não, mais tarde, depois que nós fundamos o América, que eu trouxe o futebol do Rio de Janeiro, nós fizemos o América e aí mais tarde começou a ter o time do Renato Viana, um advogado, depois prefeito de Blumenau. Esse time era composto por Renato Viana, Valmor Bels, eu, e não me lembro agora, o Getúlio Braga, do cartório, Gerry, que era da companhia Jensen e do Banco São Paulo. Era um time da elite, era o time do centro de Blumenau. Aí começou a Citex, que era uma fábrica de parafusos, não me lembro mais do nome. Aí depois começou o Banco do Brasil, Banco do Estado de São Paulo. Enfim, aí começaram a surgir os times. Olímpico, mas o Olímpico já veio com o time. Não sei se você se lembra, Lila, Joca, Rodrigues, time profissional do Olímpico. Pois é, porque eles jogavam futebol e acabavam no futsal também, né? Exatamente. E aí o Guarani também, que marcou a época. Guarani, Vasto Verde. Beto, vamos fazer um breve intervalo, a gente toma uma água e depois retomamos essa conversa, pode ser? Vamos sim, eu pego uma aguinha gelada lá. Alberto Plínio Balgart, o Beto Balgart, é o nosso entrevistado hoje no programa Nossa Gente. Nós vamos fazer um breve intervalo e logo estaremos de volta. Até já. Devolva, não use, não tenha. Tire uma arma do futuro do Brasil. Acesse entreguesuaarma.gov.br e saiba onde entregar. Ministério da Justiça, Governo Federal. Estamos de volta na sequência do programa Nossa Gente. Meu entrevistado hoje é o Alberto Plínio Balgart, o Beto. Campeão nos Jogos Abertos por Blumenau, disputou 13 edições. Começou, claro, no início do JASC, em 1960, na cidade de Brusque. Beto, o senhor falou do futsal, que o senhor contribuiu decisivamente por essa modalidade. Como é que o futsal foi desenvolvido no seu princípio aqui na cidade? Bom, quando eu vim do Rio de Janeiro, que eu trouxe o futebol, porque eu joguei lá, e então, depois dos treinos de basquete, e o campo de basquete tinha como é que eu vou te dizer? Os 2 postes que seguravam a cesta,
era mais ou menos 1 metro, ali era o gol. Então fazia-se um futebol 5 de cada lado, como se fosse o futebol de salão, pô, até surgir as primeiras traves. E aí então nós fizemos no Olímpico traves, eu acho que era até de bambu que nós fizemos no começo para treino, para brincar. Aí junto com o Zé Luiz Ribeiro de Carvalho e mais alguns adeptos a isso, Norberto Engel, nós fizemos o primeiro time no Olímpico, mas só nós ali batendo bola. Aí mais tarde nós fomos ao América, Clube Náutico América, e o América nos acolheu. E fizemos um time no campo do Palmeiras, num campo de basquete, fizemos o primeiro campo de futebol de salão. Lá na Alameda Duque de Caxias, na Rua dos Palmeiras. Exatamente. Nos fundos do campo de futebol. Pois é, e essa ideia veio então do Flamengo. Eu joguei no Flamengo, no Rio de Janeiro, na sede velha, que era na praia do Flamengo, e aí eu trouxe o futebol para cá. Chegou a jogar no time de futebol do Flamengo ou só no futsal? Não, só no futsal. No Só Botafogo? futsal. Botafogo, eu fui para o juvenil do Botafogo, porque eu trabalhei na firma ARP, que o meu tio era um dos diretores, e morava no Leme. Onde no Leme eu comecei a jogar futebol de areia, e no Leme tem muito jogador de futebol que mora ali, porque é um bairro assim diferenciado. E eu comecei a jogar futebol de areia e me saí muito bem. O pessoal começou a me olhar, porque eu jogava no tempo era back direito, né? E o pessoal começou a me olhar e eu já joguei no primeiro time A do Copa Leme, que era a divisa de Copacabana com o Leme. E ali joguei junto com o Salvador, que jogava no Bangu, o Décio, que jogava no Vasco. Então ali o futebol, eu fui campeão do Copa Leme, tirei um campeonato lá, e aí eu comecei a treinar. Quem me levou para o Botafogo foi Flávio Rubens de Arantes Barroso, nada menos do que filho do nosso compositor Ari Barroso. Que legal, olha só. Que era vizinho do meu tio, onde eu morava. Inclusive as casas tinham um portão de ligação, porque eram amigos íntimos, meu tio com Ari Barroso. O Botafogo revelou muitos jogadores, Sim. alguns ídolos, craques. O Mané Garrincha, por exemplo. Exato. Quando eu ia treinar no juvenil, estava lá Garrincha, Oswaldo, que era o goleiro, tinha o ponta direita, Jairzinho, tudo passava pela gente. Alô, garotada, alô, isso, aqui, tô precisando de substituto, hein? Daqui a pouco eu saio daqui, eu tenho um cara aí do meu lado. E a gente estava ali. Mas eu só não continuei porque meu tio era Caxias, aqui de Blumenau, diretor de uma fábrica grande no Rio de Janeiro, e eu só podia sair de lá às 5h30 da cidade. Quer dizer, pegando o ônibus, eu não pegava os treinos, aquele tempo era treino à tarde, né? Eu não pegava os treinos. Então eu praticamente fui podado de continuar. Pois é, eu falei aqui no nome, por exemplo, do glorioso Mané Garrincha, que dá o nome ao Estádio Nacional lá em Brasília agora, bonito. É isso. Mas outros nomes, como João Saldanha, né? Passaram por lá. Ah, passaram. Tinha o Jairzinho, tinha o outro lá que depois jogou no Flamengo, o Paulo César Caju. Ah, o Caju. Pouco antes tinha o Heleno também. Heleno de Freitas, ele era bem antes. Mas também sim, dizem que foi um grande jogador. É. Pois é, mas o Garrincha, o senhor chegou a vê-lo jogar certamente? Sim, passava pela gente sempre ali, estava no departamento médico, fazendo massagem. O pessoal da minha geração viu o Garrincha, né, no vídeo, nos tapes, nas gravações. O senhor viu pessoalmente, foi o cara mesmo? Foi sim, fazia mágica com a bola. Mesmo com aquela perna toda? Eu toda? pego as cartas para fazer mágica, né? Ele fazia com a bola. Interessante, né? Nada. Bom, e o senhor nasceu aqui mesmo em Blumenau? Nasci em Blumenau. Em que região? Na rua Amadeu da Luz. Ah, lá no centro? No centro. Depois morei naquela rua que faz conexão com a Amadeu da Luz, que é a Presidente Getúlio Vargas. E estudou aonde? Estudei em Blumenau e depois eu fui para o Rio de Janeiro em 56. Em 55 eu servi o exército, acabei o exército e fui para o Rio, fiquei até
os primeiros Jogos Abertos. Pois é, mas a primeira escola, o senhor foi... Primeira escola, Luiz Delfino. Ah, na antiga sede. A antiga sede, ali onde era a estação da Estrada de Ferro, hoje é o Fórum ali. O fórum antigo e a prefeitura. Exato. Né? Pois é, mudou muita coisa naquela região central de Blumenau também, né? Muito. Blumenau antigo dá saudades, né? Eu, inclusive, eu escrevi durante alguns meses, eu escrevia para o Blumenau em cadernos, sobre Blumenau de antigamente. É muito diferente. Lá nos anos 40, por exemplo, qual é a imagem que o senhor tem dessa região da Amadeu da Luz, Getúlio Vargas, a 15, né? Bom, 40 eu tinha 4 anos de idade. Mas até 50 já dava... Mas ali nos 45, eu já com 9 anos eu me lembro bem. Me lembro, por isso eu quando converso com meus amigos lá do centro, eu não me refiro, vamos dizer, a lojas Hirt, sabe onde é que é ali? Eu não me refiro a lojas, eu falo o Ripke. Na frente tinha o Willy Siebert, ali o Willy Siebert, eu vou do Willy Siebert até o Carlos Kofke, onde hoje é os vereadores. A né? Câmara Nova. Lá na Casa Paita, eu me refiro assim ainda. Por causa daqueles... Blumenau antigo, onde eu me criei. Meu pai tinha estabelecimentos que marcaram época. Sim. Né? Meu pai tinha foto Baumgarten, na Rua 15, onde hoje é a Coletoria Federal, ali. Bem no centro. Então, a minha vida foi ali na Rua 15. Porque eu morei na Getúlio Vargas, mas aquele trecho da Rua 15 até a Getúlio Vargas era tudo nosso. Esses dias eu conversei lá na Rádio CBN com o padre Antônio Bon, e ele fazia referência aos 50 anos da construção da Torre da Matriz. Você se lembra daquele momento? Me lembro do Frei Brás. Sim, foi o idealizador. Olhando dinheiro para a torre. Que foi uma polêmica, tinha uns que queriam, outros não. Hoje é um símbolo bonito. Mas porque ninguém queria pôr abaixo aquela torre antiga, que era muito bonita. E a igrejinha, né? Também, claro, muito bonita. Hoje é um bloco de cimento, de pedra com cimento armado. Eu não sei se não deviam ter conservado. Tinha espaço para fazer outra também. Mas o senhor se lembra bem, então, daquele cenário da antiga igreja? Lembro, claro. Eu fui coroinha. Que bacana. O que eu não fui ainda, né? E o Frei Brás era linha dura? Era linha dura. Linha dura, sim. Mas disse que era um batalhador, conseguia as coisas. Só não era mais duro do que os professores do Santo Antônio naquele tempo. Porque talvez se ele fosse professor seria mais duro, mas tinha padres mais duros ali naquele tempo. E demorou muito essa construção? O senhor acompanhou de perto? Não, assim? Na minha mente, eu acho que foi rápido. Eu acho que foi rápido. Agora, no trabalho, o senhor começou a trabalhar cedo, Beto? Não. Não, meus pais tinham, naquele tempo, tinham postos e coisa, eu estudei. Tanto é que eu estudei 2 anos interno em Lages, estudei em Florianópolis 1 ano, depois em Blumenau. Era meio malandro, levei pau 2 vezes. Não gostava de estudar? Não gostava. Não gostava. O que eu gostava? Esporte, caçar, mato e ir no nosso rio. Pegar camarões, lagostas e peixe. Dava muito peixe naquela época? Dava. Tudo isso eu escrevi em Blumenau em cadernos. Que legal. As pescarias do rio Itajaí. O último apito do trem, saída do túnel, atravessando a ponte. Tudo isso eu me lembro bem, com muita saudade. Beto, muitos que sentam aqui no programa conversam da sua geração, um pouquinho mais jovens até, lembram com saudade do trem. Marcou a época mesmo? Marcou. Tanto é que tinha domingos que a gente saía que o programa com namoradinha era matinê das 4h30, 4h30. E saindo dali, eram mais ou menos 6h30, 20 para 7, a gente ia fazer um lanche na confeitaria Tenges. Lembra? Não. Mas já entrevistei o Tenge aqui, que é ali na frente da Matriz, né? Isso aí.
E eles tinham um varandão envidraçado que você via a ponte, não existia as pontes daquela Ireneu Bornhausen, não existia. Não sei se é Ireneu Bornhausen, né? Mas aí você via a ponte da Estrada de Ferro. E ali então vinha aquele trem às 6h30, 6:45 de Itajaí. Então dá saudade ainda hoje de ver o trem saindo do túnel, aquela fumacinha do trem e aqueles miados, né? O senhor fala dessa, lindo dessa ponte aí na frente do Castelinho, acho que ali é Adolfo Conde, se eu não estiver Eu acho que é. equivocado. Eu acho que é. E como é que era a travessia de um lado para o outro do rio naquela época? Bom, eu não tinha problema que meu pai tinha canoa. Então a gente tinha canoa, atravessava para o outro lado. E no outro lado do barranco tinha picada para cima e lá tinha. Não tinha essas ruas que tem hoje em dia. Também não tinha tanta casa assim, e não eu tinha também, prédio. eu também não tinha nada que fazer na Ponta Aguda, que não tinha amigo na Ponta Aguda. Depois que eu comecei a jogar futebol de salão na casa do Renato Viana, mas aí já tinha ponte, aí não tem problema. Pois é, imagino que naquela época, ali década de 50, um pouco antes de 60, os carros também eram pouquíssimos, né? Sim, Um outro. um outro só. O que tinha? Eu me lembro. Carro de mola. Era carro de mola e esses Ford 29, que meu avô também tinha um. Meu avô acho que foi o segundo carro em Blumenau. O primeiro foi o Bush, que foi prefeito em Blumenau, e eu acho que o segundo que veio para Blumenau foi do meu avô. Era o quê? Um Ford 29? Ford também? 29, é. Alfredo Baumgarten foi tipógrafo e o primeiro fotógrafo do Blumenau. Tanto é que na família tem os outros Baumgarten da outra geração que tem a tipografia até hoje, né? O Rony, que faleceu faz uns 4, 5 anos. Pois é, então o senhor tem um conhecimento muito bom da nossa história, né? Tem. Eu tenho, inclusive, um... E o senhor gosta, né, de gosto. curtir isso? Gosto. Eu acho que de Alzheimer eu não vou para cima. Porque a minha cabeça funciona desde as primeiras calçadas da Rua 15, que eu lembro com muita saudade. E o senhor trabalhou muito na vida, não? Não, eu tenho, graças a Deus, na minha carteira profissional, são 3 as firmas. Que atividade o senhor desenvolveu? Eu, até o Rio de Janeiro, trabalhei na indústria têxtil, sempre distribuidor catarinense de tecidos. Aí foi Arp e companhia, também com tecidos, e depois eu dei uma guinada que foi trabalhar em laboratório. Beto, eu fico muito agradecido pela gentileza. Eu que agradeço. Alberto Plínio Baumgarten. O Beto Baumgarten foi o nosso entrevistado hoje no programa Nossa Gente, que vai ficando por aqui. Eu te convido para seguir acompanhando a programação da TVR. A todos, um grande abraço.